Olá a todos e todas, sejam bem-vindos e bem-vindas, eu sou Babá Jorge Ora e esse é mais um Conversas Pretas. Eu já devo começar esse vídeo dizendo que eu pensei muito se essa semana eu iria gravar ou não, porque ao longo da semana dois eventos muito pesados aconteceram, dois eventos que de alguma maneira ferem a minha existência, eu enquanto homem preto, homossexual, e que me encheram de muito ódio. Um deles, que se por um lado provocou uma indignação, muito incômodo, muita revolta, saber que mais uma vez essa classe política espúria que governa ou desgoverna nosso país se utiliza de cortinas de fumaça para escamotear sua incompetência disfarçada de moralismo, e é a questão sobre a tentativa de censura, aliás, tentativa de censura não, o ato homofóbico promovido pelo prefeito do Rio de Janeiro, que eu não vou evocar o nome, porque eu aprendi que palavra tem força, então ao evocar demônios, eles irão se aproximar de mim, né? Mas que felizmente todo um movimento social, todo um movimento de uma população indignada acabou não encontrando nem reverberação dentro das camadas mais populares, né? E o tiro acabou saindo pela culatra. Eu não vou enveredar no bojo disso, porque eu vou gravar um outro vídeo especificamente sobre o assunto para um canal que eu tenho sobre cultura pop. E o outro foi o reflexo direto da nossa origem escravocrata, o que me fez pensar sobre muitas coisas, inclusive não apenas nos vídeos que eu venho produzindo aqui, como algumas respostas que eu venho recebendo, principalmente quando eu toco em assuntos relacionados à branquitude, branquidade e privilégio branco, que foi o episódio do adolescente na cidade de São Paulo, na zona leste de São Paulo, que foi chicoteado dentro do anexo de um supermercado por dois capitães do mato. As imagens me marcaram muito profundamente. A resposta nas redes sociais me marcaram muito profundamente, porque muitos canalhas brancos, racistas, canalhas e algumas pessoas pintadas de preta, racistas e canalhas, tentavam justificar a herança da escravidão pelo ato supostamente cometido e atribuído ao jovem que foi chicoteado. O que eles esquecem, ou fazem questão de esquecer, ou fazem questão de escamotear, é que a prática de furto é muito comum entre jovens, principalmente entre jovens brancos, classe média, mais ou menos ali no ensino secundarista, que vão em grupos para shopping centers e não sei o que, né? Muito comum. A questão é, quando brancos são pegos furtando, o tratamento é completamente diferente. A gente pode ver isso em todas as esferas. Percebam até as nomenclaturas. Quando um jovem preto é apreendido em qualquer condição, inclusive quando lhe falta à polícia ou à justiça provas para julgá-lo ou condená-lo, ele é automaticamente denominado de menor. Quando é branco, ele é um jovem que está sendo investigado, raramente seu rosto é mostrado, raramente seu nome é revelado, e quando a questão é com a pretitude é completamente diferente. Esse não é o tema do vídeo de hoje, mas eu não poderia começar a falar sobre absolutamente nada sem pensar nisso. Então, eu conclamo as pessoas que acompanham o canal, né? Primeiro, vamos parar com os personalismos. As críticas que eu faço, elas não são voltadas, se é que são críticas, eu tento sempre chamar a atenção, porque são as minhas opiniões, e eu não sou o dono da verdade, eu sou uma pessoa que prega o pós-colonialismo e a decolonialização, a decolonialidade. E qualquer tentativa de convencimento do outro, de catequese, é um processo colonial. Então eu exprimo as minhas opiniões, ninguém é obrigado a acatar. Porém, quando eu discuto, eu estou discutindo ideias, conceitos e não indivíduos. E as pessoas tendem a carregar para si as críticas, como se fossem críticas pessoais. Eu estou falando do privilégio da branquitude. Eu, enquanto branco, acho que não é bem assim. Se não é assim, não bote a carapuça.
Eu digo isso dentro do meu círculo interno de amigos porque eu não me furto de usar as mesmas expressões no meu círculo interno. Qualquer pessoa do meu círculo interno que sente-se ofendida quando eu falo da realidade do racismo e do privilégio branco, se ela se sente incomodada, ela não está apta a fazer parte do meu círculo de amizades. Simples assim. E eu acho que isso serve para tudo. Eu não estou dizendo que as pessoas não têm direito a ter opinião diferenciada, pensar de uma outra forma. Elas têm. A questão é, quando é que eu paro de me colocar no lugar do ofendido e passo a fazer autocrítica? Pensemos sobre o assunto. O vídeo dessa semana vai ser curto, porque o tema é um tema que precisa ser bastante aprofundado e, como eu disse, eu estou um pouco abalado em relação a essas últimas duas situações. Né? Pode parecer bobagem, é frescura, né? Excesso de sentimentalismo, mas só quem passa sabe. O que eu queria trazer com vocês é a gente pensar um pouquinho essa semana sobre a relação das religiões de matriz africana, tanto com o modo de produção capitalista, quanto sua relação do dinheiro e essa relação entre ofertar algum produto, pensemos dessa forma como produto, em relação ao sagrado, e como isso criou e estabeleceu algumas relações que acabam de alguma maneira, em algum ponto, criando certas dificuldades de acesso para as pessoas, principalmente as menos abastadas, dentro da religião de matriz africana. Ora, eu parto do seguinte princípio. Lembremos, mais uma vez, que essa religião vai nascer no bojo da escravidão, a sociedade escravocrata, onde esses africanos estão em trânsito, alguns estabelecendo inclusive relações comerciais, mas nós não estamos falando, na grande maioria dos casos, de indivíduos que têm acesso a grandes montantes de dinheiro ou fortunas ou algo que o valha. Né? Então, eu tenho relatos de pessoas mais antigas do santo, inclusive minha falecida avó Antonieta, que ela dizia, quando alguém... as pessoas só faziam santo quando bolavam. Eram pessoas que iam esporadicamente nos candomblés, né, e para assistir, aí se aproximavam da casa, muitas poucas querendo fazer roda. Lembremos aí, quando eu estou falando no caso de minha avó, eu estou falando de mais ou menos uns 80, 85 anos atrás, e de repente o santo bolava. O santo bolava, havia necessidade dessa pessoa ser iniciada, mas havia a verdade efetiva das coisas. Nem a comunidade tinha dinheiro e muito menos o indivíduo. Boa parte das mulheres, pelo menos na cidade de Salvador da época, viviam de lavar roupa de ganho e fazer faxinas, né, nas casas da classe média ou da elite baiana. Né. Uma dessas funções, inclusive no caso das mulheres bolarem, acabava continuando sendo uma fonte de renda, se a gente lembrar que o tempo de recolhimento era muito maior nesse período, né, e o pós-obrigação chegava a durar 1 ano. Né. Mas essas iaôs, as que lavavam roupa de ganho, mandavam bilhetes para suas patroas e continuavam, né, suas filhas carnais ou alguma pessoa da comunidade ia até a residência para pegar roupa suja, depois essa roupa era lavada dentro da comunidade terreiro e devolvida, e recebia-se, né, a parca paga pela força de trabalho. Eu me pergunto, apesar de muitas casas de santo ainda terem algum senso de comunitas nesse sentido, reunir-se, passar uma lista, mais recentemente isso tem até se fortalecido de alguma forma, né, de pessoas passarem listas no WhatsApp com contatos amigos para tentar contribuir com a obrigação, para tentar contribuir com o candomblé. Só que eu me pergunto, diante das listas, minha avó também já dizia isso. Eu lembro que um pouco antes de eu fazer santo, eu mostrei uma lista a ela. Uma lista tinha mais ou menos umas 4 páginas de caderno, né, cheias, cadernos universitários dos dois lados. E ela me perguntou, meu filho, o pai de santo vai dar comida aos santos todos da Bahia? E aí ela me disse, no meu tempo era um punhado de cada coisa. Era 150 gramas que alguém podia tirar, e às vezes nem podia, da despesa da sua semana, da despesa do seu mês, ou seja, da boca dos seus filhos, para contribuir com a iniciação do santo. Tudo tinha muito a ver com fé, tudo tinha muito a ver com integração em comunidade. Hoje nós só ouvimos falar de obrigações caríssimas, de listas imensas,
né, em muitos aspectos, disfarçado no discurso de eu preciso dar o melhor ao meu orixá. O que é o melhor que eu preciso dar ao meu orixá, além do meu corpo como receptáculo e como ponte para que essa ancestralidade se reapresente na contemporaneidade e possa estar no meio dos seus? O que tem de diferente de uma época onde com 150 gramas eu fazia um ebó e hoje eu preciso de uma saca? Eu tenho algumas teorias. Nós temos o aumento, por exemplo, da teatralidade do candomblé, né? Nós estamos cada dia mais voltados. Eu costumo brincar que eu tenho algumas pessoas, alguns amigos envolvidos com teatro, e pessoas do teatro que fazem coisas relacionadas com o candomblé reivindicam uma ritualística, e nós estamos cada vez mais performáticos. São roupas cada vez mais espalhafatosas, em todos os sentidos. Os candomblés tornando-se cada vez mais midiáticos, então temos páginas e mais páginas no Instagram, no Facebook, com fotos elaboradas, tiradas por fotógrafos, com poses que eu fico me perguntando, né? O orixá posou para essa foto? Foi o insight do fotógrafo? É uma boa lente? É uma, né? O que é que tá no meio desse jogo? O que é que nós precisamos pensar? Porque assim, eu não estou pregando, porque acho que a palavra humildade é uma palavra que ela não cabe, né? Humildade é um falso sentimento de superioridade, quando na verdade não é. Às vezes estabelece os indivíduos subalternizados num lugar ainda mais subalternizado. Mas o quanto nós nos afastamos cada dia mais, a meu ver, das coisas que fazem realmente sentido para um culto ancestral, e nos aproximamos cada vez mais do lugar de um discurso tão excludente quanto o resto. Ou melhor, refaço a colocação. Se a gente imaginar e prestar atenção do esvaziamento dos espaços de terreiro por pessoas pretas e pobres, né, em detrimento desse aumento exponencial dessas mesmas populações dentro dos movimentos neopentecostais, e ao nos aproximarmos desse movimento neopentecostal, ao ouvirmos ali o pastor que está querendo ganhar dinheiro, e eu também não estou falando que é errado ganhar dinheiro, eu estou questionando até onde transformar isso numa forma de renda, não prejudica nossas relações, não prejudica a nossa relação, inclusive com o sagrado, no sentido do que é que realmente nós estamos atrás no candomblé. Porque fica parecendo que eu estou no sentido de barganha, e é justamente essa barganha que é encontrada no movimento neopentecostal. Se eu der o melhor ao meu orixá, e o melhor entendemos como uma quantidade de bicho, um bordado francês que o metro custa R$900, que a obrigação custou 25 mil, cobrou 15 mil, cobrou 10 mil e não sei o quê. E passamos a entender que a relação com o orixá é uma relação de troca. Eu não entendo dessa forma, né? Eu não entendo que o orixá é obrigado a me dar absolutamente nada, né? Nem orixá, nem ori, nem bará. Eles têm que me dar o equilíbrio para que eu siga o meu caminho. Então não é um processo de troca, não é um toma lá da cá. Há muito tempo eu venho dizendo para as pessoas, a gente usa a metáfora do comer e as pessoas levam isso a sério demais. Eu dou comida a santo como se a divindade estivesse faminta e necessitasse da minha alimentação para continuar existindo. Isso é uma bobagem. Isso é tirar todo o caráter poético e filosófico do ato em si e transformar nessa coisa utilitarista. Eu te dou isso, você me dá aquilo. Eu te dou isso, você me dá aquilo. Eu te dou isso, você me dá aquilo. E aí eu percebo, pelo menos eu percebo, o quanto esse movimento vai esvaziando de sentido a nossa relação com o axé, com o orixá, com o outro, né? Eu conheço casas de candomblé que já não servem mais os animais abatidos no ritual, que contratam buffets porque o povo da comunidade não come a carne abatida, né? Enfim, eu peço desculpas a vocês, é um vídeo que talvez eu volte nele mais detidamente em outro momento, mas tem muito mais a ver com eu não romper com esse nosso compromisso semanal. Mas de qualquer forma a reflexão está aí, eu acho que ela é importante. E agradeço mais uma vez os retornos, os comentários, a grande maioria deles
bastante pertinente, com alguns questionamentos, algumas situações que são propostas. Eu só vou pedir para vocês que, quando proporem algum tipo de discussão nos comentários, que façam os comentários mais curtos, porque às vezes eu estou lendo no telefone celular e às vezes é difícil acompanhar se o texto é muito extenso, mesmo que vocês fragmentem em 2, 3 comentários, porque facilita que a gente desenvolva a discussão, bem como eu atento para os meus colegas do ambiente universitário, que a gente use um linguajar que seja acessível para que outras pessoas, inclusive que leiam os comentários, se sintam inspiradas a participar, porque às vezes quando a gente usa termos muito técnicos, enfim, né, o ambiente acadêmico acaba nos forçando dentro de uma situação de uma produção como se a gente tivesse apartado da sociedade, e eu não vejo isso como algo muito positivo. Então, eu acho que isso ajudaria no debate, enfim, mas também não é exigência. As pessoas não são obrigadas a se adequar àquilo que eu acredito. É isso, eu agradeço mais uma vez a companhia de vocês, aos comentários, as críticas, né? E eu, George Ora, homem preto, gay, né, sigo aqui com os meus, na luta e sobrevivendo por qualquer meio necessário. Até nosso próximo encontro. Obrigado.